Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa de Primeira Liga em Portugal que jogou ontem à noite em casa em Alvalade frente ao Feirense. Falo, claro está, no Sporting Clube de Portugal, que recebeu a equipa de Santa Maria da Feira e venceu por 2-1. Portanto, foi um Sporting que o mais importante foi conquistar a vitória e somar os 3 pontos depois do empate do Paços de Ferreira com o Futebol Clube do Porto. Então o Sporting queria somar pontos e reduzir a distância entre o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Sporting apresentou-se, a equipa de Jorge Jesus, em Alvalade com o seguinte 11: na baliza Beto, lado direito Gaio, lado esquerdo Bruno César, dupla de centrais Paulo Oliveira e Coates, à frente William de Carvalho, uma linha de 3 médios com Adriano corredor central, Gelson mais à direita, Joel Campbell na esquerda e na frente Alan Ruiz e Bas Dost. Logo aqui neste 11 inicial, reparamos que Paulo Oliveira volta ao 11 do Sporting, que na minha modesta opinião está uns furos acima do central Douglas, e depois Alan Ruiz foi o jogador que jogou mais próximo de Bas Dost e é aquele jogador que eu o conheço sobre o seu passado. Alan Ruiz está a começar a dar aquilo que eu esperava à equipa de Jorge Jesus, fazendo uma primeira parte de grande nível. Portanto, o Sporting apresentou-se com uma estrutura de 4-1-3-2, em que tinha uma linha defensiva de 4 jogadores. William Carvalho jogava numa posição mais defensiva no meio campo, era o pivô defensivo, e depois uma linha de 3 médios com Adriano no corredor central, Joel Campbell do lado esquerdo, no lado direito Gelson Martins e na frente o avançado Alan Ruiz com o ponta de lança Bas Dost. E o Sporting apresentou-se com os mesmos comportamentos e princípios de jogo do modelo de Jorge Jesus. É um modelo que eu me identifico e gosto muito da forma de como o Sporting joga. Depois, o que vai diferenciar no modelo é a qualidade técnica individual dos seus jogadores, o que fez com que a falta de Adriano se fizesse sentir depois de uma lesão que me pareceu um pouco grave, e depois a entrada de Elias, que são 2 jogadores que não têm qualquer tipo de grau de comparação, são diferentes e há uma grande diferença de qualidade entre Adriano e Elias. O Sporting tinha sempre a sua primeira fase de construção, ou seja, quando os centrais abriam, era William Carvalho que pegava no jogo e fazia uma linha de 3, e como vocês podem ver, os laterais, assim, Gaio e Bruno César, conseguiam se projetar através dos seus corredores. Portanto, é uma primeira fase em que já estamos habituados a ver este comportamento por parte da primeira linha de construção do Sporting, e depois os corredores funcionavam também de igual modo a jogos interiores, porque há uma identidade muito bem fincada das equipas de Jorge Jesus. Na direita havia aquela troca de posicionamento dependendo da dinâmica do jogo, daquilo que pedia o jogo, e depois, claro, através da comunicação, neste caso de Gaio e Gelson, que eram os jogadores que atuavam no corredor direito. Umas vezes era Gaio que dava a largura, enquanto o Gelson depois fletia para dentro. Para quê? Para dar mais uma linha de passe e para abrir o corredor a Gaio para a sua profundidade e sua verticalidade. Mas repara-se que o Sporting estava sempre muito bem organizado, com o central do lado direito a dar uma referência e a encurtar linhas, e depois no meio temos Alan Ruiz sempre atrás de Bas Dost,
e Adrian sempre no corredor central. Outras vezes, e dependendo da dinâmica da equipa, era Gelson que dava a largura ao ataque do Sporting e depois Esgaio muito bem no apoio ao médio interior barra extremo, que eu já expliquei esta situação, dava a largura, dava a velocidade ao último terço do ataque do Sporting. Por isso, estas duas variantes são variantes que eu já falei em vídeos anteriores. A gestão dos corredores laterais por parte do Sporting, e do outro lado era exatamente a mesma situação. É uma ideia já muito reconhecida por parte das equipas de Jorge Jesus, em que em algumas situações era Bruno César, um lateral adaptado que dava a largura, quando Campbell procurava movimentos mais interiores. Movimentos esses que permitia criar superioridade numérica no meio campo, dando mais uma linha de passe para o lateral esquerdo e depois claramente dar o corredor também através da sua profundidade e verticalidade de Bruno César. Então, dependendo também daquilo que o jogo pedia e da comunicação entre Bruno César e Joel Campbell, era depois o costarricenho que dava a largura ao seu corredor, imprimindo uma velocidade estonteante, e depois Bruno César dava o apoio mais recuado. De reparar nesta imagem, vocês veem também o posicionamento de Alan Ruiz. Era um jogador que quebrava um pouco aquela organização defensiva do Feirense, porque descia e jogava entre linhas à procura de pegar no jogo, e Adrian muito bem, como já é apanágio do médio do Sporting, muito disciplinado e também muito inteligente no seu posicionamento no corredor central. E estas eram as rotinas identificadas de um Sporting com bola. Um Sporting numa primeira fase, na sua construção, era visível e notório quais são os jogadores que depois pegam na bola numa segunda fase, quando ela entra no meio campo do adversário, nas linhas médias do Sporting, e depois para chegar a uma terceira fase, que é a finalização. Não só é construído o jogo a partir dos corredores laterais, como também a partir do corredor central. E aqui há uma inteligência entre Adrian e uma primeira parte muito boa de Alan Ruiz. Como vocês podem ver nesta imagem, o posicionamento de Alan Ruiz é sair da zona defensiva do Feirense, conseguir atrair também um dos seus defesas do Feirense, e quando não há uma atração ao jogador mais próximo da marcação, Alan Ruiz aparece em linhas mortas, espaços mortos, em que vocês podem ver que está muito bem posicionado para que o Sporting, naquele corredor esquerdo, como é este o exemplo, que é um corredor que está cheio e o Sporting precisa de virar o corredor, é que Adrian, muito inteligente, está no apoio mais perto da bola, e depois Alan Ruiz mais no corredor central, à procura também de uma linha de passe. Depois de destacar o Sporting sem bola, foi uma equipa que não assumiu aquela dinâmica que costuma assumir, daquela organização em que joga com uma linha de 4, uma linha de outros jogadores de 4 na linha de meio campo e 2 na frente, ou então já havia um Sporting também equilibrado, com William Carvalho sozinho naquela posição, a linha de 3 médios e depois a dos 2 avançados. Mas o Feirense era teoricamente uma equipa mais fraca, e Jorge Jesus certamente pediu aos seus jogadores para pressionar bem em cima, não deixar o Feirense pensar na sua primeira fase de construção e roubar de imediato a bola no meio campo do Feirense. Não havia aquela organização posicional com as linhas do Sporting, mas sim uma pressão identificada, como vocês podem ver na imagem, que o portador mais próximo da bola seria automaticamente pressionado pelo jogador do Sporting. Vocês vejam que no meio campo do Feirense nós temos 7 jogadores do Feirense para 7 jogadores do Sporting, ou seja, há um avançar de linhas por parte do Sporting, não organizado posicionalmente, mas sim pela zona onde a bola está situada.
e o jogador mais próximo do portador da bola do Feirense era esse que fazia a pressão identificada. E então o Sporting, com os mesmos comportamentos e algumas mudanças sem bola, porque quando o Sporting enfrenta equipas na teoria mais fracas do que o Sporting pressiona muito alto e não defende com aquela organização que já vimos em jogos anteriores contra equipas equivalentes ao Sporting nesta Liga Portuguesa. Depois, quanto aos lances de jogo, eu posso dizer que foi uma primeira parte muito boa da equipa de Jorge Jesus, muito por culpa também de William Carvalho e Adrián, que estão aos poucos a subir de forma e a mostrarem aquilo que fizeram na época passada. Paulo Oliveira dá uma consistência que Douglas não consegue dar, e depois os laterais também esconderam aquilo que de menos bom eles apresentam. Bruno César e Esgaio defensivamente não são as soluções para a defesa do Sporting. Aos 4 minutos há o gol de Bas Dost, um ataque pelo lado esquerdo numa combinação entre Bruno César e Campbell, dá uma bonita jogada por parte do Sporting e Bas Dost consegue depois encostar a bola fazendo o primeiro gol do Sporting. Depois aos 6 minutos, através de um canto, há um cabeceamento, há um desvio e Cris quase que marca, faz um remate que a bola sai por cima da baliza e era uma oportunidade para o Feirense poder igualar a partida 2 minutos depois. Aos 13, remate de Adriano Silva fora da área, assistido por Alan Ruiz, mas a bola também sai por cima da baliza. Aos 16 minutos, um passe muito bem efetuado de Alan Ruiz. Alan Ruiz tem esta perspicácia de que o último passe é realmente forte deste jogador argentino. Foi um passe em diagonal, servindo Bas Dost, que marca o segundo gol do Sporting. Portanto, aos 16 minutos o Sporting já estava a ganhar por 2-0. Pensava que o jogo iria se tornar fácil devido aos 2 golos marcados logo na primeira parte, mas depois foi-se vendo que o jogo virou e vou já falar um pouco sobre isso. Aos 26 minutos, grande trabalho de Alan Ruiz servindo o Gelson e este remata cruzado ao lado da baliza de Fana. Adriano sai aos 36 minutos e entra Elias, uma lesão que me pareceu grave, mas acho que Adriano já teve alta. Adriano é realmente o motor desta equipa do Sporting, é um jogador que sem bola é muito inteligente no seu posicionamento, na sua intensidade e na sua agressividade, e Elias não dá nem 1/3 daquilo que Adrián faz. Elias não é tão inteligente como o Adrián. Vocês veem que Elias entrou aos 36 minutos e foi expulso na partida, com entradas que chega sempre atrasado à bola, e há muita virilidade por parte de Elias. Depois Elias sem bola não corre tanto como o Adrián, não consegue ser muito intenso como o capitão do Sporting, e depois com a bola nos pés não é um jogador tão perspicaz no passe como é Adrián, o capitão do Sporting. Portanto, logo aqui o Sporting perde, é como tirar um motor da Porsche e meter um motor da Fiat num Porsche, então o carro claramente que não vai andar, e este é o caso, e o Sporting não tem soluções para o corredor central, porque se Adriano está lesionado e não joga, Elias levou o duplo amarelo, tem suspensão de um jogo, qual é que vai ser a alternativa de Jorge Jesus? Aos 37 minutos, grande remate fora da área de Alan Ruiz para uma grande defesa de Fana, e aos 42, através de um canto, a bola vai chegar ao segundo poste e Cris, o médio do Feirense, remata e a bola vai bater no corpo de Esgaio. Portanto, foi uma primeira parte em que o Sporting esteve muito bem e depois uma segunda parte em que o Sporting desapareceu, não só porque Adriano saiu, porque fala-se muito que a saída de Adrián fez com que o Sporting perdesse o equilíbrio no meio campo, mas o problema não está só na saída de Adrián, o problema está na entrada de Elias, e quando o Sporting não tem soluções que consigam colmatar, eu digo no mínimo jogar de igual àquele que sai, e já não falo em acrescentar algo, ou seja, jogar igual àquele jogador que sai, o Sporting nunca vai encontrar
o equilíbrio. E Elias, certamente, já dei várias vezes a minha opinião sobre o jogador brasileiro, não tem categoria para jogar numa equipa como o Sporting. Dos 45 minutos aos 60, o Sporting não cria nenhum lance de perigo de golo, e aos 60 há o golo do Feirense por intermédio de Platini, numa situação que há claramente 2-2 dentro da área, onde está Paulo Oliveira e Bruno César. Curiosamente, Platini está no seguimento de Bruno César, e naquele cruzamento Bruno César fica pregado ao relvado e Platini, com uma diagonal, consegue fazer o golo do Feirense. Depois tem aqui umas notas em que o Sporting entra a meio gás na segunda parte, com menos intensidade e a querer controlar o jogo. Pareceu-me que o Sporting queria também controlar aquele 2-0. Elias não é Adrián, e o Sporting aos 60 minutos sofre o primeiro golo, e depois a reação não existiu. Quando o Sporting sofre o golo em relação ao 2-1, não consegui ver uma grande reação por parte da equipa de Jorge Jesus, e notou-se que houve ali um espaço de tempo em que o Feirense conseguiu controlar todos os momentos do jogo. Ouviu-se já a subida delas em Alvalade, porque o Feirense estava a tomar conta da partida, e isto muito por culpa daquele meio campo que não consegue funcionar de Sporting, enquanto Adrián não está em campo. É um bicho de 7 cabeças para Jorge Jesus resolver esse problema no corredor central. Aos 68 minutos houve já um equilíbrio, porque Alan Ruiz foi desaparecendo do jogo na segunda parte, e Jorge Jesus, muito inteligente, coloca Bryan Ruiz, e Bryan Ruiz consegue descer muito mais as linhas do que Alan Ruiz e dar aquele certo equilíbrio que faltava, porque não só pela falta de presença de Adrián, como Elias não estava a conseguir dar aquilo que Jorge Jesus queria naquele corredor central, e então Bryan Ruiz veio dar aquele equilíbrio que o Sporting precisava. A partir dos 72 minutos o Sporting consegue equilibrar o seu jogo, consegue ter mais bola, consegue estar mais dentro do meio campo do Feirense, até que aos 78 há um remate fraco de Bryan Ruiz para uma defesa de Vaná, e aos 82 minutos Bryan Ruiz isola-se em grande velocidade, mas faltou-lhe ainda um pouco mais de velocidade naquele corredor central, e ele pica a bola, tenta fazer um chapéu ao guarda-redes do Feirense, mas acaba por não ser feliz. A bola sobe e sai por cima da baliza. Aos 89 sai Joe Campbell e entra Jefferson. Aqui foi dar mais, refrescar o corredor esquerdo e fechar a porta às investidas também do Feirense. E depois aos 92 Elias é expulso com duplo amarelo. É uma situação que eu não consigo entender. Um jogador que já tem amarelo e que vai entrar daquela maneira é claramente um jogador com uma falta de inteligência muito grande, e o Sporting esta época não está igual à época passada por variadíssimos fatores, mas também por culpa daquilo que o futebol dá aos seus jogadores, e Jorge Jesus lida com um plantel de seres humanos e não com robôs. O que quer dizer que William Carvalho está a crescer na sua forma, Bryan Ruiz não está a dar aquilo que deu ano passado ao Sporting, Adrián, quando se lesiona, é um problema para Jorge Jesus. E depois as laterais do Sporting, e falo com Jefferson, Ziguelar, Isgaio, João Pereira já foi embora, Bruno César também como adaptado, e Schelotto não estão ao nível daquilo que Jorge Jesus está habituado, e não estão ao nível do Sporting, que cada vez mais o tempo se esgota e o clube de Alvalade precisa de títulos. Espero que tenham gostado desta minha análise ao Sporting nos comportamentos e princípios de jogo do modelo de Jorge Jesus. Também a cronologia que eu faço sempre com os lances mais propícios a serem falados no canal Joga Simples. Espero que vocês tenham gostado desta minha análise. Da minha parte, muito obrigado pelo vosso apoio. Coloquem um like no vídeo, que é muito importante. É com o like no vídeo que vocês dão um apoio aqui ao Joga Simples. Quem não é inscrito no canal, façam o favor de se inscreverem. Todos nós precisamos de vocês, todos nós precisamos dos vossos comentários, dos vossos feedbacks, e da minha parte, o meu muito, mas muito obrigado.